Falar um pouquinho agora sobre as repercussões da cúpula do BRICS. O presidente americano Donald Trump, em publicação feita no último domingo, ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% a qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS. Vamos entender então melhor o que está em jogo na minha conversa de agora ao vivo com o economista César Bergo. César, mais uma vez, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal Agro Mais. Um bom dia, primeiramente, tudo bem? Bom dia, Felipe. É uma satisfação estar com vocês aí. Satisfação sempre nossa, César. Bom, para a nossa audiência entender que tipo de medidas o BRICS tem discutido, tem colocado em pauta adotar e que tem desagradado o presidente Donald Trump. Me parece que desagradar o presidente Trump não é difícil. Tudo desagrada a ele. E ele tem uma implicância muito grande com o BRICS, sobretudo em função daquele discurso do BRICS de adotar uma moeda única, né? Então, desde a campanha do Trump, ele já vinha dizendo que quem desvalorizar, quem não usar o dólar, né, vai sofrer o tipo de sanção. O problema maior é que da ameaça ele faz realmente acontecer. Isso ele tem feito ultimamente. Então, não tenha dúvida de que essa sobretaxa, além do que ele já taxou de 10%, pode prejudicar, sobretudo, as exportações de produtos para o mercado americano. Agora, tem outro detalhe importante, porque o dólar vem caindo no nosso mercado, e isso também acaba encarecendo as exportações brasileiras, né? Então, além da taxa, existe também o encarecimento do produto brasileiro lá fora, em função da valorização do real. Então, tudo isso somado, pode haver um impacto, sim, sobretudo nos produtos do agronegócio. Bom, tem essa história, né, de substituir o dólar americano no comércio internacional entre os países do bloco, mas de um efeito prático, para quem está em casa entender, quais seriam as vantagens de uma moeda própria para o bloco do BRICS? Na verdade, assim, existem países que integram o BRICS que não têm recursos, não têm reservas, né? E o que acontece numa situação dessa? Na hora de fazer compras no exterior, eles têm que se financiar em dólar. Muitas vezes as transações comerciais no mundo inteiro têm como padrão o dólar. Obviamente o euro também tem uma certa força, mas o que se pretende agora, as transações entre os países, né? Por exemplo, entre a China e o Brasil, entre a China e a Rússia, entre a China e a Índia, sejam feitos em moedas locais, ou seja, usando o real, usando o yuan, usando o rublo, ou seja, as transações elas acabam sendo feitas entre os países e não depende tanto do dólar. A consequência disso é que você tem uma redução na utilização do dólar e hoje o dólar acaba perdendo um pouco essa característica de reserva monetária. Então não tenha dúvida de que isso poderia gerar um impacto, tendo em vista o volume de recursos que envolve o comércio entre esses países, sobretudo a China, né? Que ela praticamente é a primeira colocada em todas as negociações comerciais, e se passa a adotar o yuan, aí ficam realmente em dificuldade. Assim, é por isso que os Estados Unidos se antecipam e ameaçam, né, mais uma vez, essas transações em moedas locais. Por isso é que existe essa resistência tão grande por parte dos Estados Unidos em função do dólar perder força no comércio internacional. A gente vê aí, né, que algumas vezes o presidente americano já anunciou medidas tarifárias e depois recuou, abriu negociação. Essa parece que é uma característica dele, né, de conseguir negociar a partir de ameaças. É um tipo de negociação que ele consegue colocar uma carta na manga, ameaçar e depois voltar atrás e abrir uma negociação. Parece que ele gosta de agir mais ou menos assim, né? Ele age assim em todos os segmentos, a gente está vendo, tanto na geopolítica, né, com relação às guerras, como agora mesmo com relação às enchentes nos Estados Unidos, né? Me parece muito difícil você ter um presidente em que muda de opinião a todo momento. No tocante a esses aspectos econômicos, a preocupação maior é que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, né? Então, quando ele toma uma decisão, ele tem impactos em todas as cadeias produtivas e também, não tenha dúvida, sobretudo no Brasil também, afeta o Brasil. Você tem também a influência dele na questão dos transportes marítimos, né? A gente vê com relação ao Canal de Panamá, as pressões, as ameaças que ele faz. É lógico que de vez em quando ele volta atrás, mas tudo faz parte do processo de negociação que a gente vem aprendendo. Mas é muito difícil você lidar com uma pessoa tão instável, né? Que todo dia, e me parece que não é só ele, é toda a equipe dele, porque essa questão do Mercosul, ou mesmo do BRICS, né, que nós estamos vendo agora, são dois calcanhar de Aquiles, né? Porque como que tem tempo de você ficar preocupado com o BRICS,
né? E como tem tempo para você se preocupar com o Mercosul, nós tivemos uma reunião do Mercosul semana passada, também houve manifestações americanas com relação a esse tipo de relacionamento do Mercosul. Portanto, é preocupante, sim, porque tem impactos. Agora, na medida em que há um avanço das negociações entre os países do BRICS, ele vai se tornando mais forte também e provavelmente criando anticorpos a essas decisões arbitrárias americanas que acabam impactando todo o comércio e também é como você bem colocou, Felipe, é uma ameaça à soberania desses países. Então, os Estados Unidos não têm esse direito de ameaçar. Portanto, é importante que se age com diplomacia, que se mostre realmente quais são as questões importantes para que os Estados Unidos não tomem esse processo, né? Todo dia é uma notícia nova e cria bastante volatilidade no mercado e atrapalha os planejamentos financeiros e orçamentários das empresas, não tenha dúvida, viu, Felipe? Bom, para a gente amarrar aqui essa nossa conversa, sua avaliação economicamente, o bloco do BRICS, com a entrada inclusive de novos membros, né, tem força para fazer frente a oposições norte-americanas ou de outros países também? É um bloco que economicamente tem boa representação? Olha, economicamente e populacionalmente, eles têm boa colocação, né? Você tem a China e a Índia juntos, que é praticamente a metade da população do mundo. Então, um mercado de consumo muito forte. Precisa saber se esses países têm realmente vontade política de afrontar os Estados Unidos, o que eu acho difícil. Então, portanto, vai ser objeto de muita negociação. Na minha avaliação, isso ainda está muito na fumaça, né? Porque a reunião foi ontem, a manifestação do presidente americano foi agora, e você tem realmente da decisão ser tomada depois do discurso, ou seja, o que vai ser na prática, o que vai aparecer na prática depois da fumaça. Eu acho que vai ser difícil os países do BRICS afrontar os Estados Unidos. Obviamente, um ou outro vai dar uma declaração. A gente tem visto a proximidade do presidente Trump com a Rússia também, com a questão da guerra na Ucrânia. Então, tudo isso somado, eu acredito, sim, que nesse momento é muita fumaça e vamos ver o que é concreto para efeito dos impactos que vai ser feito na economia, viu, Felipe? Muito bem, César. Quero agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui, desejar uma ótima semana. Em breve, com certeza, a gente volta a conversar. É um prazer sempre estar com vocês aí. Um grande abraço, Felipe, e a toda a equipe aí.